Olá, bem-vindo a mais uma videoaula, bem-vindo ao espaço de aprendizado online da Scientia Mundi. Hoje iremos tratar de um assunto muito importante, que é a relação entre grandezas escalares e grandezas angulares. É interessante esse tema, pois no estudo de movimentos circulares é comum nós lidarmos com grandezas decimais, como comprimento, e grandezas angulares, que são medidas no sistema sexagemal, ou seja, medidas de 60 em 60. Tá? Então, nosso primeiro passo no entendimento de tais fenômenos é dominar quais são as características e até a conversão de grandezas angulares em grandezas escalares, ou seja, buscar uma representação decimal para algo sexagemal. Vamos junto? Vamos lá. Então, nosso tema hoje são grandezas angulares. Tá? Grandezas angulares. Muito bem. Bom, nosso primeiro passo é buscar uma representação alternativa para a medida de abertura, ou seja, o ângulo. Vamos lá. Então, tem aqui um ângulo, vou representar esse ângulo aqui por alfa. Tá? E esse ângulo aqui corresponde a um determinado arco e a um determinado raio. É comum medirmos aí no nosso dia a dia esses ângulos em graus. 10 graus, 20 graus, 30 graus, até quanto? 360 graus. Pois bem, é aí que está o problema. Quando nós vamos combinar isso com uma medida decimal, que vai de 10 em 10, em um espaço de dimensão infinita, quando nós combinamos com um espaço de dimensão finita, que é aí uma circunferência, nós temos um problema de representação matemática. Então, a medida usual de representar em graus, às vezes, não é muito útil. Nós precisamos adotar, então, uma nova forma de representação de ângulo. Qual é essa? É o que nós conhecemos como radiano. Vamos conhecer como é que é? Então, eu tenho aqui o ângulo alfa. Agora ele vai ser definido como a relação entre o arco e o raio correspondente. Ou seja, eu vou tomar a razão entre o arco e o raio correspondente, disso vai brotar um número. Esse número é um parâmetro numérico que vai me denotar aí a abertura. Tá? Então, essa definição aqui é a nossa definição de radiano. Então, o que é radiano? Radiano é o comprimento do arco dividido pelo raio correspondente. E agora, como é que a partir daí nós podemos conseguir fazer algumas conversões? Da seguinte forma, tá? Vamos pensar então num ciclo completo. Tá? Tem um ciclo completo aqui. Nesse ciclo completo, para um ciclo completo, qual que é a medida do ângulo em radianos? Vai ser o comprimento aqui da circunferência do círculo, ou seja, o meu perímetro, que nós sabemos da geometria fundamental, que é 2π vezes o raio, onde π é aquele número irracional, 3,1415, que é obtido sempre quando você divide o perímetro, o comprimento aí de uma circunferência, pelo seu diâmetro. Até um experimento interessante para você fazer em casa. Se você pega, por exemplo, uma linha e pega e contorna uma moeda, tá? Aí essa linha vai ter um comprimento. E divide pelo diâmetro dessa moeda, você vai ter que número? 3,1415 aproximadamente. Se você pega agora uma outra circunferência qualquer, um pneu de um carro, por exemplo, pega uma linha, contorna o pneu do carro, o perímetro dessa roda, dividido pelo seu diâmetro, você vai obter o quê? O mesmo número. Surpreendentemente, o mesmo número. Esse número tão importante, ele tem uma letra grega que o denota, que é π. Então, quem que é π? Vamos anotar aqui, π é a letra grega que denota esse importante número, 3,1415 e por aí vai. É um número de comprimento infinito e não pode ser, portanto, denotado por uma razão. Então, é um número irracional. Tá bom? Então, 2πr é esse comprimento dividido pelo raio. Aqui no ciclo completo. Simplifico o raio com raio, eu tenho que a medida em radianos para o ciclo completo é de π.
2π radianos. Muito bem. Então essa aí é a medida completa. Bom, isso me dá uma relação de equivalência. Qual é? Olha, pensando dessa forma, o que eu tenho? 2π radianos equivale a quanto? 360 graus. 2π radianos equivale a 360 graus. Bom, se eu simplificar os dois lados por 2, dividir por 2, eu tenho que π radianos equivale a 180 graus. Está aí a nossa regrinha, então, de conversão. Se eu quero navegar de radianos para graus, ou de graus para radianos, eu tenho que respeitar essa equivalência. Π radianos equivale a 180 graus. Como isso aí funciona na prática? Vamos fazer o exercício? Vamos fazer assim, ó. Vamos converter um ângulo aí conhecido de graus para radianos e vice-versa. Vamos fazer juntos isso daí, tá? Então vamos lá. Aqui, ó. Converta 30 graus para radianos. Como é que a gente faz isso daí? Começa da nossa regrinha fundamental. Qual que é? Qual é a relação de equivalência fundamental? π radianos equivale a 180 graus. Sempre assim? Sempre assim. Agora o nosso problema qual que é? Eu quero converter 30 graus em radianos. Eu não sei. Vamos chamar de x. Aí, ó. Temos então uma regra de 3. Ou seja, uma regra de 3 de grandezas diretamente proporcionais. Como a gente faz? Multiplica aqui em cruz. Eu tenho 30π é igual a 180x. Então, x vai ser igual a 30π dividido por 180. Você percebeu que eu não substituo o valor do π. A menos que a situação exija, é interessante sempre deixar indicado pela letrinha grega. Tá? Bom, simplifica aqui em cima por 30 e aqui embaixo também por 30. O que eu vou ter? Vou ter que x é igual a π sobre 6. Π sobre 6 o quê? Radianos. Então, o que isso significa? Significa que 30 graus equivale a π sobre 6 radianos. Onde que um é interessante, onde que o outro é interessante? Se estamos mexendo com problemas onde a medida angular vai acabar casando com medidas decimais, como comprimento, é sempre interessante colocar em radianos. Agora, se eu tratar com problemas que exigem uma notação angular e eu tenho a notação em radianos, é interessante então eu fazer o caminho oposto. Vamos fazer? Vou fazer aqui, ó. Então, converta, vamos colocar aqui, ó, π sobre 4 radianos para graus. Bom, vamos ver como é que isso funciona? Como que eu começo o problema? Sempre que a minha relação fundamental de equivalência. π radianos equivale a 180. Bom? 180 graus. Deixei a notação de fora para facilitar nossas contas. Tá? O que eu quero? π sobre 4 radianos equivale a x graus, que eu vou descobrir. Novamente, nós temos aqui uma regra de 3. Então, eu tenho aqui, ó, π vezes x é igual a π sobre 4 vezes 180. O que eu fiz? Multipliquei aqui em cruz. Tá, e daí? Aí eu faço o seguinte, simplifico por π em ambos os termos da equação. O que nós temos então? X é igual a 180 sobre 4. Tá legal? Bom, 180 sobre 4 dá quanto? Vamos fazer a conta? 180 dividido por 4. 4 vezes 4, 16, para 18, 2, 0. 5 vezes 4, 20, para 20, nada. Então, x igual a 45 graus. O que significa? Que 45 graus é o equivalente a
π sobre 4 radianos. Então, nós temos aqui dois exemplos de conversão que são interessantes em vários cenários. Segue sempre a mesma rotina. Se mudar os números, mudar obviamente os resultados. Porém, a filosofia da conta é a mesma. Agora, o Emerson, se ele me der os comprimentos e não de converter um ângulo por outro. Vamos fazer esse exercício junto? Vamos lá. Vamos praticar aí. Muito bem? Toma nota aí no exercício que nós vamos fazer junto. Então aqui, ó, um arco de circunferência mede 30 centímetros e o raio da circunferência mede 10 centímetros. Calcule a medida do arco em radianos. Então, o que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte. Então tem aqui o arco aqui, no caso, né? Vamos chamar ele de S. Ele vale quanto? 30 centímetros, de acordo com o enunciado. E o raio correspondente, ele vale 10 centímetros. Ele quer saber esse ângulo aqui, ó. Ele quer saber esse ângulo em radianos. E aí, como é que a gente calcula esse ângulo aí em radianos? A gente tem que lembrar da definição de radianos. Qual que é a definição? Um ângulo em radianos é sempre a razão entre o arco e o raio correspondente. Quem é o arco? O arco é aquela parte da circunferência que o ângulo está delimitando, que o ângulo está enxergando. Olha aqui, ó. Ele vale quanto? De acordo com o problema, ele vale 30 centímetros. E o raio? O raio é o correspondente àquela delimitação do arco. Então vale 10 centímetros. Olha que coisa interessante. As duas unidades precisam ser as mesmas. Ou seja, centímetro, centímetro, metro, metro, quilômetro, quilômetro. Importante que elas sejam as mesmas. E aí quando eu tomo a razão, a unidade hora cancela. Então eu tenho alfa é igual a 3 radianos. Tá? 30 por 10, 3 radianos. Então, observa que radianos não é uma unidade, mas sim o nome que a gente deu para essa quantidade de parâmetros. Tá? Por quê? Porque a unidade foi cancelada lá atrás. Essa situação nós chamamos de número adimensional. Então, o ângulo de abertura em radianos, também em graus, são ângulos, são medidas adimensionais, são números puros. São parâmetros numéricos que indicam uma determinada abertura. Muito bem, nossa conversa por hoje é essa. Definição de grandezas angulares e a conversão de graus em radianos e radianos em graus. Assista o vídeo quantas vezes forem necessários. Tome posse desse conteúdo. Bons estudos. Até a próxima.